Olá, meus amores. Vamos para a nossa correção de história no livro de reforço, ok? Aqui nós temos a continuação da outra atividade, substituindo os números por letras. Aqui nós vamos encontrar, Agência Central do Brasil e Escola Caetano de Campos, tá certo? Essa atividade é a continuação aqui, do número 2, ou seja, é construção de obras importantes na cidade de São Paulo. Lembra que nós falamos sobre Estação da Luz, Teatro Municipal, Museu do Ipiranga, Mercado Municipal e agora, Agência Central do Brasil e Escola Caetano de Campos. Número 3 nós temos: procure no diagrama quais os tipos de indústrias os fazendeiros paulistas começaram a abrir com a expansão do café. Então, nós temos, tecidos, alimentos, sabão e bebidas. Esses foram os tipos de indústrias que começaram a abrir. Número 4. Troque cada letra por sua consequente no alfabeto e descubra o produto que favoreceu a abertura de várias indústrias. Então, primeiro aqui nós temos café, certo? Foi o café que favoreceu a abertura de várias indústrias. Número 5. Siga as coordenadas do quadro A no quadro B e descubra em quais estados se localizava a maior parte das indústrias. Essa é fácil, Nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Essas foram as capitais. Olha aí, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ok? Esses foram os estados onde se localizavam a maior parte das indústrias. Vamos continuando aqui agora, desenvolvimento socioeconômico. Vamos lá. Pinte com a mesma cor os quadros que juntos se completam e formam as alternativas corretas. Então, você vai pintar da mesma cor os quadros que se juntam e formam as alternativas corretas. Primeiro, a cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante devido ao comércio, ok? Então, aqui, a cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante devido ao comércio. Então, esse aqui, o primeiro, e esse aqui, devido ao comércio, vocês vão pintar da mesma cor, tá certo? Por exemplo, aqui você pinta de verde. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante devido ao comércio. Você também vai pintar de verde. Vamos lá. Visconde de Mauá, vai pintar de vermelho. Visconde de Mauá, pinta de vermelho. E aqui, foi o mais destacado brasileiro ao investir em novas atividades econômicas. Também vai pintar de vermelho, prestando atenção, tá certo? A cidade de São Paulo cresceu muito, pinta de marrom. E aqui também de marrom, devido ao progresso da cultura do café e a chegada dos imigrantes, ok? Então, esse aqui de marrom e esse também de marrom. Entenderam aí? Muito bem. Número 2. Que tipo de indústria mais cresceu no Brasil? Indústria têxtil. Número 3. O que ela produzia? Ela transformava a matéria-prima, algodão e lã, em fios e tecidos. Certo? O número 4 diz assim,
Encontre no caça-palavras os centros urbanos mais importantes do Brasil. Já sabemos, ó. Rio de Janeiro, Recife e Salvador, a nossa Salvador. Vamos lá. Por que as cidades do quesito anterior foram os centros urbanos mais importantes do Brasil? Ó, por serem cidades portuárias. Já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Haviam portos aqui nessas cidades, onde os navios desembarcavam ali as mercadorias, certo? Número 6. Pinte uma letra sim e outra não e descubra as cidades que mais se desenvolveram com o crescimento econômico. Então, quais foram as cidades, ó? Rio de Janeiro, São Paulo, ok? Essas foram as duas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo. Número 7. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Irineu Evangelista de Souza, pelo seu desempenho, recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Isso é verdadeiríssimo. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1900. Não, é falso. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil sofreu mudanças importantes na sociedade e economia. Falso. O Barão de Mauá investiu em novas atividades econômicas. Verdadeiro. Muito bem. 8. Desembaralhem as letras e descubra os centros urbanos mais importantes daquela época. Escolha um e faça um comentário. Então, aqui nós temos Rio de Janeiro, Recife, Salvador. E eu escolhi Salvador, é claro. Eu coloquei assim, ó. Salvador foi a maior cidade e a mais importante devido à sua localização. Ok? Número 9. Pesquise e escreva. Que fato importante ocorreu no reinado de Dom Pedro II? Olha aqui. Boa parte do capital, antes utilizada na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola e das manufaturas. Número 10. Explique por que o brasileiro Irineu Evangelista de Souza foi importante para o Brasil e que razão levou-o a receber o título de Barão de Mauá. Vamos ver aqui. Ele influenciou o desenvolvimento socioeconômico durante o Império de Dom Pedro II e recebeu o título de Barão de Mauá porque foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades industriais. Aí aqui no 11 está mandando fazer uma pesquisa sobre quem foi o Barão de Mauá e quais contribuições importantes ele realizou para o desenvolvimento do Brasil. Então eu coloquei assim, ó, foi um importante industrial, banqueiro e político brasileiro do século XIX. Agora, ó, o que ele fez. Ele empreendeu a construção da primeira ferrovia brasileira que foi construída no estado do Rio de Janeiro. Tá vendo? Foi muito importante este homem. Então tá aí a nossa correção de história no reforço. Todo mundo praticando. Beijinhos para vocês.